Oi, meus irmãos, saúdo vocês com a paz de Cristo. Hoje, dando continuidade aos nossos estudos da Escola Bíblica Dominical, estudaremos um livro extremamente interessante, o livro de Juízes. É um livro dos mais complicados do Antigo Testamento. A gente veio com uma série, estudamos o Pentateuco recentemente, e a nossa última aula foi sobre Josué. Então, para localizar cronologicamente, tá? Josué, já em Canaã, está fazendo a distribuição das terras, está liderando o povo. Moisés morreu na Transjordânia, não atravessou o Rio Jordão. Então Josué era responsável por lidar com esse povo, liderar o povo de Deus nesse momento aí de fazer os primeiros assentamentos, as primeiras cidades. Então cada tribo era responsável por colonizar uma determinada área e estava responsável também por expulsar os inimigos que existiam ali na terra de Canaã. O livro de Juízes é um livro um pouquinho diferente, tá? A gente não sabe exatamente quem escreveu Juízes, diferentemente dos livros do Pentateuco que são atribuídos a Moisés, ok? O livro de Juízes foi escrito por volta de 1375 até 1050 a.C., e o versículo-chave que é o coração do que realmente o livro de Juízes retrata, é esse aqui. Juízes, capítulo 17, verso 6, que diz: Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então, olha só, pensa num local, pensa numa família, pensa num trabalho, num grupo social onde cada um faz o que a sua cabeça ordena, entendeu? Então o povo estava sem um líder. Diferente de Moisés, que foi um líder excelente, tá? E a Bíblia relata de que não teve mais nenhum como Moisés com esse ímpeto de liderança, de estratégia, de obediência a Deus. Josué foi um cara, o auxiliar de Moisés, que acabou ficando no lugar de Moisés na hora que eles chegaram até a terra de Canaã. Porém, Josué não se preocupou com quem iria pegar o cajado, entendeu? Então, Josué esqueceu de passar um sucessor, de deixar um sucessor para fazer a liderança daquele povo. E aí, por falta de liderança, chega nesse momento do povo de Deus, onde não havia rei em Israel, não tinha líder entre o povo de Deus, e cada um fazia o que parecia bem aos seus olhos. Então, a palavra-chave do livro de Juízes é inconstância. O povo fazia o que dava na telha, certo? Então, essa é a palavra-chave do livro de Juízes. É um livro que fala dos altos e baixos do povo de Deus. É um livro que retrata os piores e melhores momentos do povo de Deus logo que eles chegaram a Canaã. Ok? E a gente vai ver algumas situações inusitadas, pessoas que Deus teve que levantar do meio do povo para dar salvação para eles. Então era um ciclo. A gente vai ver que o livro de Juízes é um livro cíclico. O povo caía em desgraça, caía na depravação, se esquecia de Deus, Deus levantava um juiz, o povo ficava um tempo em paz consigo mesmo, se relacionava com Deus, depois caía nesse ciclo, e aí vocês vão ver no decorrer da aula. Então, olha só, aqui a gente tem um esboço do livro de Juízes, e a gente tem aqui do capítulo 1 até o 3, fala bem no comecinho, dá uma revisão sobre o livro de Josué, parece muito com o livro de Josué, né? Retrata muito do que aconteceu com Josué. E quem são os atores principais nesse primeiro momento dos 3 primeiros capítulos? É Josué, Caleb e os filhos de Israel. Está representando aqui os filhos de Israel, as 12 tribos, ok? Já do capítulo 4 ao capítulo 16, fala do ministério dos juízes. O que cada juiz fez, entendeu? Quem foram os juízes. E aí aparece uma coisa interessante aqui. Ciclo 4D. A gente vai falar no próximo slide o que é esse ciclo 4D. Uma representação dos altos e baixos, da montanha-russa entre salvação e pecado que o povo de Deus passou na época dos juízes. Do capítulo 17 ao 21, fala de histórias que ilustram e preparam o cenário para o aparecimento da monarquia. Como a gente leu no primeiro versículo,
era um tempo que eles não tinham um rei, eles não tinham um líder, tá? Então eles faziam o que davam na cabeça. Então cada tribo, ao invés de fazer o assentamento das suas terras, expulsar o povo e adorar a Deus, cada um na sua terra, resolveu casar com o pessoal daquela terra, colocar alguns povos para serem escravos, fazerem comércio com alguns dos povos cananeus, e aí dessa mistura, dessa influência comercial, familiar e religiosa, o povo entrou em desgraça, ok? Então o livro de Juízes fala muito desse termo, tá? Desse tempo cíclico entre salvação e desgraça, salvação e desgraça. Então, o povo queria um rei. Mas por que eles queriam um rei se antes eles não tinham um rei? Os povos que estavam perto, tá? Grandes nações, eles já tinham essa influência monárquica. Já falavam de rei, de imperador, de faraó. Então, o povo de Deus, a gente tem que lembrar que o povo de Deus ele foi para o Egito, ok? Num momento de grande fome, por intermédio de José, que tinha ido primeiro para o Egito, ele tinha sido levado prisioneiro, tinha sido vendido pelos irmãos, aconteceu aquela grande fome. O pai dele, Jacó, com os irmãos, foram até o Egito para comprar mantimentos, aí José volta a se reencontrar com os irmãos, com o pai, e aí eles ficam. No primeiro momento, o Egito foi muito bom para aquele povo, eles ficaram lá durante algum tempo, só que os governos, após eles terem se assentado inicialmente, não viam o povo de Deus, o povo descendente de Jacó e a parentela lá de José como uma boa influência, entendeu? Estavam crescendo, prosperando, e isso não era bom para os egípcios. Aquele povo sai do Egito, tá, como escravos. Moisés chega 400 e poucos anos antes, tira aquele povo que antes tinha entrado de uma forma amigável no Egito e agora sai debaixo de várias pragas, debaixo de um grande livramento para o deserto, a caminho de uma terra que Deus havia prometido para Abraão, para seus descendentes, de que aquele povo ali estaria numa terra que emana leite e mel. Só que esse leite e mel tinha que sair também do braço do povo. Esse povo tinha que dar suor para fazer isso. Mas, acima de tudo, esse povo precisava estar debaixo da obediência de Deus. Quando eles saem do Egito, eles saem não como uma nação, eles saem como um grupo grande de escravos. Então, eles não tinham uma identidade como nação. E o período de deserto, né, que a gente aprende lá no Pentateuco, é um período que é pedagógico para aquele povo. Então, aquele povo precisaria ter um único Deus, ter Deus sobre acima de qualquer coisa, entendeu? Valorizar os seus laços familiares, se estruturar politicamente e socialmente como nação, desenvolver um exército, tá? Ter particularidades que são de uma nação. E aí o que acontece? Eles tinham que chegar em Canaã já preparados, como uma nação, como uma identidade. E Deus, de forma maravilhosa, tá? Resolve que uma das formas de fazer com que aquele povo se tornasse realmente uma nação era dar àquele povo um governante, um grande governante, já que o número deles estava grande. Eles já tinham tomado a possessão de várias terras dos cananeus e eles deviam ter uma identidade. Identidade como nação, identidade como povo. O povo clamou por um rei, clamava por um rei. E Deus deu a eles um rei. Tá? Deu o rei Saul como o primeiro rei. E logo depois a gente vai ver que Saul começou bem administrativamente e tal, mas aí sim a promessa de Deus se cumpriu na vida de Davi. Tá? Porque tinha uma profecia lá em Gênesis capítulo 49 que dizia que o rei desse povo num futuro, tá? Na época que fosse cumprida a promessa que Deus tinha feito a Abraão, seria da tribo de Judá. E Saul não era da tribo de Judá, era da tribo de Benjamim. E os benjamins, nessa época dos juízes, eram dos povos de Deus, uma das tribos que deu mais trabalho. Era um pessoal que não era muito organizado e não era muito obediente a Deus. Pois bem, vamos seguir a nossa aula. E aqui é o ciclo 4D de Juízes. O que é esse ciclo 4D?
depravação, disciplina, desespero e desafogo. Olha o que acontecia. O povo pecava desobedecendo ao Senhor. Aí Deus mandava a correção. Como é que Deus fazia a correção? Fazia com que o povo ficasse subjugado a uma nação daquelas. Já que eles chegaram em Canaã e a ordem era para evacuar Canaã, lutar contra aquele povo, dizimar aquele povo, porque aquele povo não era obediente a Deus, aquele povo não temia Deus, era idólatra, era um povo depravado, não era para ter contato com eles, não era para casar com eles, não era para fazer comércio com eles. E aí o povo chegou lá, as tribos foram se assentando e aí foram abrindo precedentes nessa historinha da ocupação de Canaã. E isso foi muito mal para o povo de Deus, muito mal espiritualmente. Porque na época do deserto, Deus os mantinha. Deus fez com que eles pudessem se estruturar religiosamente, como família, como sociedade. Então eles estavam livres da influência externa na época do deserto. Agora em Canaã, eles tinham que ser os representantes de Deus. Eles eram a nação eleita, escolhida por Deus para tomar posse daquela terra e para ser o representante de Deus para outras nações. Tinha que ser um povo diferente. Deus fazia com que eles fossem subjugados, a correção era aplicada pelo Senhor por causa do pecado. E aí vinha o período de desespero. Olha o que acontecia. O povo reagia com choro e clamor ao Senhor para ser liberto do sofrimento. E aí o próximo D é de desafogo. Deus chamava um juiz para libertar o povo. Então a gente vai ver que o livro de Juízes retrata 12 juízes. Começa com Otiniel e termina com o grande Sansão. Aquele cara dos cabelos compridos, do voto de Nazireu, que tinha aquela força extraordinária e que a gente ouve essas historinhas sobre Sansão desde quando a gente é criança, né? Que eu sou forte como Sansão, a gente tem um cabelo comprido, que não podia cortar o cabelo e tal. E a gente vai ver algumas particularidades também desse grande juiz de Israel chamado Sansão. Todo esse ciclo bem aqui não foi um ciclo que foi descoberto depois. O próprio Deus, quem vocês tirarem a título de conhecimento, em Juízes capítulo 2, versículo de 16 a 21, esse ciclo bem aqui ele é baseado nessa passagem. Certo? Então o próprio Deus falou que aconteceria dessa forma. E aconteceu dessa forma várias vezes. Só juízes levantados nesse momento aqui do desafogo foram 12. Então, qual é a lição desses ciclos? O pecado impede a paz e a bênção do Senhor. O pecado é o que atrapalha a vida do povo de Deus, é o que atrapalha a nossa vida até hoje. Então, se a gente fosse representar, tá? Juízes em uma sentença, seria o seguinte: o povo passa um tempo de sua história sem progresso, então eles estavam lá com a vida deles tranquila, fazendo negócio, casando com o pessoal dos cananeus e tal, e eles foram baixando a guarda, esquecendo que eles tinham sido sustentados por Deus durante muito tempo, e eles tinham que ter um relacionamento com Deus. E aí o povo passa um tempo de sua história sem progresso, numa vida inconstante com Deus, mas sempre contando com a intervenção do Senhor por meio dos juízes. Qual é o gênero literário do livro? É uma narrativa histórica. Tem um trecho lá que sai um pouquinho de narrativa histórica, tá? E é a chamada Canção de Débora, que é uma das juízas. Deus se preocupou, inclusive, em levantar mulheres nessa época, tá? Que o povo estava totalmente bagunçado, e levantou uma mulher chamada Débora. E ela faz uma canção maravilhosa que ela retrata esse cenário aí. A ênfase teológica é a rebeldia do povo versus a fidelidade de Deus. E o contraste? Qual é o contraste? Israel abandonava o Senhor em troca de ídolos dos povos estrangeiros. Então eles achavam que o Deus lá dos cananeus era um Deus mais fácil, era um Deus que não precisava de tanta obediência. Então simplesmente eles podiam comprar aquele deusinho, entendeu, daquele povo, e aí aquele Deus podia favorecê-los de alguma forma, seja na agricultura, seja na fertilidade humana, seja na realização de algum progresso, algum projeto pessoal, e eles achavam que se adotasse um deusinho para aquilo, um deusinho para aquela outra necessidade, poderia ser muito bem para eles. E aí a gente sabe que isso não é nada bom. E aqui
a gente tem as alianças entre Deus e os homens. Nesse momento, o povo de Deus, tá? Eles estavam debaixo da aliança da lei. Então, o que é essa aliança da lei? Eram todos aqueles todas aquelas leis, tá? E testamentos e testemunhos que Moisés tinha declarado na época do deserto, na época lá da peregrinação para o povo. Então eles estavam na aliança da lei. E o livro de Juízes, ele está nesse meio caminho aqui, entre a aliança da lei e a aliança do reino. Então Deus mais à frente vai fazer uma aliança com um homem chamado Davi, com o rei Davi. Aí entra no período chamado período monárquico do povo de Israel. E aí a monarquia está unida, só existe uma monarquia nessa época, mas anos mais tarde vai haver uma ruptura, vai ter um reino do norte, um reino do sul, mas isso mais à frente depois de Davi. E aí tudo isso culmina mais tarde para uma aliança da consumação, que é a aliança que acontece com Cristo nas nossas vidas. E Juízes? Está aqui os Juízes de Israel, são 12. Aqui são as passagens bíblicas relativas a cada um deles, ok? Cada um deles. A gente começa com Otiniel, termina com Sansão, e a gente vai falar de algum deles, né, com algum destaque, ok? Antes de falar sobre cada um deles, olha só, eu peguei isso aqui a título de curiosidade. No Salmo 82, tá? Tem uma passagem que diz assim: Deus se dirige com advertência a juízes injustos, né? Lembrando da sublimidade divina de seu cargo. E disse: sois deuses, sois todos filhos do Altíssimo. Salmo 82, versículo 6. O que estava acontecendo? A época de Salmos era a época da monarquia, os Salmos de Davi. Então o próprio rei Davi, ele, em um dos momentos de que ele faz um dos seus cânticos, ele fala a respeito de um momento em que os juízes, não mais aqueles juízes do livro que a gente está estudando, mas juízes que eram os sacerdotes, que eram responsáveis por doutrinar o povo, eles tanto faziam a função de religiosa quanto a função do juiz, que parece hoje com o juiz que a gente conhece. Então, as causas sociais de natureza civil, religiosa, a pessoa ia até o sacerdote ouvia essas pessoas, ok? E aí dava um parecer sobre aquela situação. O próprio Salomão agiu uma época parecido com isso, né? Ele agia como um juiz, muito próximo ao juiz de hoje, ok? E aqui, o rei Davi, ele estava falando nessa parte de Salmo, capítulo 82, versículo 6, de que essa tarefa de ser juiz era uma tarefa muito grande e que era para eles tratarem isso de uma forma justa, pura, que agradasse a Deus. E aí, leiam Salmo 82, versículo 6, e vocês vão ver um pouco mais sobre esse cenário. Agora, vamos falar sobre o Otiniel, que foi o primeiro desses juízes. Não tem muito o que falar sobre o Otiniel, porque ele não andou pisando muito na bola, ok? Alguns outros juízes tiveram um comportamento, ora ele estava com Deus, ora ele tentava ser o próprio Deus, entendeu? Mas esse cara aqui andou direitinho. E aqui eu coloquei a passagem bíblica do Juízes 7, Juiz, capítulo 3, versículo do 7 ao 11, diz assim: E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Balaíns e a Astarote. Então a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os vendeu na mão de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhe um libertador, e os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, irmão de Caleb, mais novo do que ele. E veio sobre ele o Espírito do Senhor, e julgou a Israel, e saiu a peleja, e o Senhor entregou na sua mão a Cusã-Risataim, rei da Síria, contra o qual prevaleceu a sua mão. Então a terra sossegou 40 anos, e Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. Em destaque das cores vermelha, azul, verde e roxa, a gente percebe o seguinte, uma lógica que se repete. Eu trouxe essa parte grande desse versículo aqui para mostrar que é uma coisa cíclica.
os filhos de Deus fazem o que era mal, a ira do Senhor vinha sobre eles, eles clamavam ao Senhor, o Senhor mandava um libertador, um juiz, no caso aqui o Otiniel, e aí depois disso eles conseguiam vencer aquela batalha, conseguiam vencer aquele momento lá de sufrágio de uma outra nação, e a terra sossegou 40 anos. Então a gente vai ver que no livro de Juízes, esse é o período de maior tempo que eles ficaram de boa entre eles e de boa com Deus. Todos os outros juízes foram assim, momento que o povo fazia mal, que era mal aos olhos do Senhor, a ira do Senhor vinha sobre eles, levantava-se um libertador, havia a libertação, entendeu? E aqui o outro juiz, Eude. Aqui é uma cena interessante, tá? É uma figura que representa isso aqui de uma forma legal. O Eude, ele é até representado como o canhoto. Mas o canhoto não é porque ele escrevia com a mão esquerda. O canhoto tem duas versões. Alguns que são mais literais, acho que simplesmente porque ele dominava a espada com a mão esquerda ou escrevia com a mão esquerda. Mas tem outro grupo que acha que ele era canhoto porque ele fazia parte de um grupo, tá? De um grupo, e ele não era o principal desse grupo, ele era o da esquerda, que a gente diz assim, ele não era o privilegiado do grupo que ele fazia parte, entendeu? Mas discordâncias teológicas à parte, Eude, ele faz uma estratagema com o rei. Na época eles viviam atormentados por uma nação que tomou conta da terra deles. E aí ele resolve ir até um rei, e ele chega nesse rei e leva o tributo. E chega lá, seu rei, está aqui o tributo da minha terra para você. Aí, primeiro ele agradou o rei, né? Entregou o tributo. Depois que ele entrega o tributo, ele está saindo. Aí ele retorna e diz, rei, eu preciso falar alguma coisa, um segredo para ti. Aí ele volta para contar o segredo. O segredo, vem para cá. E leva ele para um quarto secreto, que dava uma varanda, né? E ele vai perto do rei e diz que vai falar do segredo. Nisso, ele tira de dentro da roupa uma espada grande, amolada dos dois lados, e finca na barriga do rei. A Bíblia diz que era um rei extremamente gordo. Então ele meteu a faca nesse rei, a espada entrou, que nem saiu, entrou com cabo e tudo, e aí o rei morre. E ele sai fugido, as pessoas ficam lá esperando para saber por que o rei está demorando, quando abre o rei está morto. E ele aproveita o fato do rei estar morto para ir para o povo de Israel, dizer que o rei morreu, se o líder dos inimigos morreu, era a hora deles irem até a guerra, fazerem guerra contra aquele povo e se libertar. E aí conseguiram. Eude consegue um tempo de paz em Israel. O outro juiz, o Sangar, ele é conhecido como um cara extremamente forte. Ele usa uma aguilhada, que é uma vara comprida com um pedaço de ferro na ponta, que serve para tanger o boi. E aí ele sai contra um grupo dessas pessoas que estavam subjugando o povo de Israel. E aí ele consegue matar um bocado. Está em Juízes 3, capítulo 3, versículo 31. Depois dele, Eude levantou-se Sangar, filho de Anate, que matou 600 homens dos filisteus com uma aguilhada de bois. Ele também libertou Israel. Aqui é uma passagem curta, é só um versículo que está falando sobre o Sangar, né? Só um versículo que fala a respeito dele, mas aí ele foi extremamente efetivo. Levantou ele fez o que era para fazer e deu tudo certo. O próximo, que na verdade agora é uma juíza, a gente encontra nos capítulos 4 e 5 da Bíblia, Débora e Baraque. Débora era uma profetisa e se levantou como juíza. Só que aí ela precisava de alguém influente, alguém carismático dentro do povo, para ser voz dela no meio dos homens, porque naquela época não se privilegiava muito as mulheres, mas Deus privilegiou as mulheres. Escolhe Débora e Débora escolhe Baraque. Então eles fazem um plano, tá, para depor o povo inimigo, e aí eles colocam mais uma mulher no meio da história. Eles entram em contato com uma mulher que é de uma tribo, e é da mesma tribo dela, e aí o que acontece? No momento de guerra, eles vão à batalha e um dos soldados do povo inimigo, chamado Cícera, vai se esconder numa tribo. E essa mulher, por ordem
de Débora e de Baraque, ela faz uma estratagema. Manda o Sísera para dentro da cabana para ele se esconder. Ele pede água, aí ela toma água e tenta agradá-lo. Diz, não, vai te deitar. Deu um copo de leite, ele tomou o leite, escondeu ele lá. Quando ele estava dormindo profundamente, ela pega um pedaço de ferro de fincar a barraca, bota na cabeça dele e enfinca até o ferro entrar e atingir a terra, certo? Então ela mata ele. Por ter matado ele, fez com que o povo, se uma mulher conseguiu matar Sísera, que era um grande guerreiro, todo mundo podia fazer algo também grande. E aí isso foi uma motivação para o povo de Deus, e aí eles conseguiram também vencer. Então foi um momento precioso, e é relatado lá no livro de Juízes, tá? No capítulo 5, fala da canção de Débora. Aí se vocês podem ler, vocês vão ver que Débora faz uma poesia bonita, que dá até para musicar, chamado de Cântico de Débora, muito bonito sobre esse momento da vida do povo de Israel. Um outro líder, um outro juiz que é levantado é Gideão. Gideão covarde. Por que covarde? Olha só, a gente vai ver que é um sujeito que ele tinha Deus chega, essa primeira imagem conta muito dessa história. Estava Gideão malhando o trigo num lagar. Então, olha só. Olha o que estava acontecendo. Os midianitas tinham tomado conta de todas as plantações, de tudo. E aí ele estava... Lagar é para pisar uva. E o cara estava moendo trigo no lagar. Então ele estava fazendo isso escondido. Porque se os midianitas soubessem, tomava tudo que era dele. Entendeu? E aí um anjo do Senhor aparece para Gideão e diz que ele é um cara forte, homem forte e corajoso e tal. E aí ele fica meio temeroso. Mas eu sou o menor da minha casa e tal, eu não sou uma pessoa... Eu não sou corajoso. E ele fica pedindo provas para Deus, para ver se realmente era Deus que estava falando com ele, se aquilo não era uma alucinação da cabeça dele. Eu imagino isso. E aí Deus manda ele fazer um holocausto, um sacrifício. Ele vai lá, constrói um altar, faz o sacrifício, e um anjo do Senhor aparece e manda fogo para queimar a oferta. E aí ele percebe, nossa, é Deus. Mas ainda assim, ele tinha que combater os inimigos. E ele ainda estava meio receoso do que fazer. Né? Rapaz, será que é Deus mesmo? Tocou fogo lá na oferta do altar. Vou pedir mais uma prova. Ele já me deu uma prova, vou lá de novo. Aí ele diz o seguinte, olha, eu vou botar um pedaço de lã na terra úmida. Se no outro dia a lã seca estiver em cima da terra úmida e ela não umidificar, beleza, é de Deus. Aí ele vai lá, faz isso. No outro dia, ele chega lá e vê que deu tudo certo e diz, agora eu vou fazer o seguinte, eu vou botar em cima da terra seca e a lã está úmida. Eu quero ver se isso se mantém dessa forma. E novamente Deus atende a esse capricho, a essa prova de Gideão, né? E aí Gideão, vamos à batalha. E aí ele chama um povo, né? vai guerrear com essa nação inimiga, os midianitas. Os midianitas eram na casa de uns 135 mil, e o exército de Israel era na casa de 30 e poucos mil. E aí Deus diz para eles, Gideão, tem muita gente. Você precisa de menos gente. Você, olha, manda para casa todo mundo que for covarde, todo mundo que estiver medroso, todo mundo que estiver batendo perna de medo, manda para casa. Nisso, os 30 e poucos mil, tá? Foram embora 22 mil e ficou um pouco ainda de soldados. Desse pouco de soldados, faz uma segunda prova. Aí Deus, Gideão, ainda tem muita gente. Deus queria mostrar para eles que não era a força do braço deles que ia derrotar, mas sim a força de Deus, de estar junto com Deus. E aí ele faz uma segunda prova, que é conhecidíssima, né? Que manda os guerreiros beberem água numa fonte. Aqueles que deitassem e bebessem água como um cachorro, podiam mandar para casa. E aqueles que levassem a mão e tomassem a água, ainda em posição de guerra, de atenção, era para se manter. E desse número aí sobraram 300. E esses 300 são os 300 guerreiros de Gideão. E esses 300, numa estratégia maravilhosa, eles vão até uma colina,
o pessoal dos midianitas estava na parte de baixo, e aí eles com uma estratégia, cada um com uma trombeta e uma tocha na mão, eles invadem esse arraial inimigo e eles conseguem dominar. Então eles sobem no morro primeiro, tocam a trombeta com uma tocha, jogam um jarro de barro lá, faz um som, uma gritaria, tocam a trombeta e os midianitas ficam todos doidos aí, sem saber o que estava acontecendo, começam a lutar um contra os outros, os próprios inimigos começam a lutar um contra os outros, se matando, e aí o povo só chega no final, né, eles só descem no final para finalizar o que era necessário aí. Tudo bem, Gideão estava bem demais. Deus já tinha falado com ele uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ele pediu provas para Deus, Deus atendeu todas essas provas, deu o exército inimigo nas mãos. No final da vida dele, ele faz uma coisa escandalosa, está lá em Juízes, capítulo 8, versículo 24. E prosseguiu, e só lhes faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua parte dos despojos. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro. Tá? Eu tinha falado midianita ainda agora, mas eu acabei me confundindo, não é midianita, é ismaelita, certo? Ismaelita. O que acontece? Esse cara está indo muito bem, o povo diz, olha, Gideão, tu devia ser rei, o teu filho devia ser rei, tua descendência